Fala galera, beleza? Bom dia. Hoje mais um motovlog, né? Por a luzinha, que hoje tá muito frio. Vou pro trabalho agora. Eita, que frio. Fechar aqui. Ixi, não quer fechar? E de luva é difícil. Fica difícil de luva. Carai. Aí. Agora foi. Aí, agora saiu. Eu fechei o capacete? Fechei. Todo mundo ficou olhando. Celular no capacete. Tá muito frio hoje, misericórdia. Ó, mas tá ensolarado hoje. Eu vou pelo Jojo Éter, né? Oxi, que essa plaquinha aqui. Só falta que vão mexer aqui de novo. Colocaram uma lombada ali. Só volta a mexer ele de novo. Enfim, hoje eu acho que é um vídeo mais normal, mas hoje eu vou tentar falar de um assunto diferente. Eu vejo, tem muito amigo meu aí que começou a tirar carta agora, né? Começou o processo de tirar carta agora. Eu moro no Parque São Bento aqui, ó. Aí tem uma ABC ali em cima ali. Muita gente vai tirar carta ali, né? E rapaz, é caro, hein? Aqui, pelo menos em Sorocaba, é caro pra tirar carta, hein? Eu comecei a tirar carta lá pra agosto do ano passado. Foi literalmente agosto. Eu faço aniversário em agosto. Foi um dia depois, eu já fui lá. E da entrada já comecei o processo, né? E demorou. Fui tirar a minha carta só agora no mês 2, mês 3, por aí. E rapaz, demora, hein? De agosto até o mês 3, mais ou menos. E tem que ter paciência, tem que ter dinheiro. Porque assim, comigo não foi mil maravilhas. Eu paguei lá, né? Porque primeiro você tem que ir lá, vai escolher se vai querer carro ou moto, né? Eu escolhi carro e moto. E nossa, que bagunça aqui. Aí eu escolhi carro e moto. Aí tinha a opção de você escolher com simulador ou sem simulador. Aí eu não escolhi com simulador, escolhi aula mesmo. Eu escolhi aula mesmo, porque com simulador está mais barato. Aí eu não quis com simulador. Tipo, acho que, se eu não me engano, é tipo 1.800 com simulador e 2.000 sem simulador. Aí eu tive que pegar sem simulador, porque eu acho que não compensava o simulador. Porque eu lembro de alguém ter me falado que simulador você não aprende nada. Até mesmo no CFC, que você faz antes de você começar os negócios lá, né? Eles falavam muito de simulador, você não aprende muita coisa. Aí eu escolhi esse. Aí lá você paga esse valor. Aí você vai fazer os exames médicos. Exame médico, psicotécnico. Aí é tudo lá no centro de Sorocaba isso. O exame médico é facinho, é só você ir lá. Se você usar óculos, você vai ter que fazer um teste de visão. Se você usar óculos, você vai fazer... Tem que renovar de 5 em 5 anos a CNH.
E se você não usa, é 10 em 10 anos. Então é suave. Aí o psicotécnico daí dá um medinho. Eu terminei a escola ano passado e eu comecei o processo ano passado. Um carinha lá na minha sala, ele reprovou no psicotécnico, mas depois acertou. Aí no psicotécnico é tipo uma provinha lá. Eu acho que não há nada a ver essa prova psicotécnica, né? Mas enfim, aí você faz uma provinha lá, de uns pontinhos lá. Terminou, passou, aí vai lá na autoescola, vai ter que marcar o seu CFC. Se eu não me engano é 250 pau pra fazer o CFC. Já vai um dinheiro. E exame médico e psicotécnico não é incluso, é tudo fora. Ou seja, exame médico você vai ter que pagar, o psicotécnico vai ter que pagar, o CFC vai ter que pagar. Aí já vai fazendo a conta aí. Aí vai na autoescola, eles vão marcar o seu SFC, né? Que é lá no centro, você que escolhe se você quer presencial ou você quer online. Eu quis presencial, todo dia, eu não lembro se era todo dia, se eu não me engano foi uma semana direta, eu acho. Eu fui lá no CFC lá do centro. Porque lá vai ensinar você as placas, essas linhas aqui, ó. Placa de lombada. Essas coisas, sabe? Vai ensinar tudo, essas linhas aqui, pra que serve, as placas, tudo. E depois do CFC você vai fazer a prova teórica do Detran, que é lá no Poupa Tempo. E acho que não precisa pagar. Se você reprovar na teórica, aí você tem que pagar. Mas caso você passe de primeira, não precisa pagar a provinha não. Aí, lá na autoescola, se você reprovar, eu sei que o preço é um absurdo. Nossa, o retrovisor não para aqui. Eu sei que o preço é um absurdo. Aí eu sei que muita gente marca pelo... Eu acho que é Poupa Tempo, não lembro. É lá pro centro, eu acho que é Poupa Tempo. Eles marcam lá pelo Poupa Tempo o exame de novo do teórico, que daí sai mais barato. Eu lembro que um site, tipo, acho que eu não sei, eu não lembro, porque eu não fui na prática esse, né? Mas sai mais de 100 reais, eu acho, se não me engano, pra você marcar direto na autoescola. E lá no Poupa Tempo sai tipo uns 50, eu acho, 40 reais, por aí. Só que demora mais, eu acho. Então, né? Aí fez o CFC, passou no exame teórico. Você tem que acertar, acho que 21 de 30 questões, no mínimo. Eu acertei, acho que 25, 26, 27, não lembro. Aí passou, vai na autoescola de novo. Aí vão marcar suas aulas de carro ou de moto. Aí lá eles vão falar se você vai começar por carro ou de moto. Poxa, o cara tá dando seta. Lá vão falar daí se vão começar por carro ou de moto. Eu comecei por moto. É lá perto do Horto, perto do São Bento mesmo, eu moro no São Bento. É lá perto do Horto, eu esqueci, perto da Feira da Barganha. É literalmente dentro lá da Feira da Barganha, que você vai praticar lá. E o exame também vai ser lá, de moto. Nossa, o carro tá lento, hein? O exame, aí você vai fazer todas as aulas de moto lá. Se você pagou 20 aulas de moto e 20 de carro. Mas se você paga o simulador, vai ser 20 de moto e 15 de aula de carro. E 5 de simulador. Aí eu vou fazer 20 aulas de moto. Fazendo a 20 de aula de moto direto, vão marcar a sua prova. Só que daí começa o problema. Vamos supor, marcaram suas aulas aí vamos supor, você faz o CNH hoje, a gente tá aí em junho, né? Começa essas aulas hoje, de moto hoje. Aí vai semana que vem, né? Essas aulas de moto termina no começo do mês que vem, vamos supor. Você vai lá marcar o exame de moto. Eles aconteceu comigo de o instrutor falar assim: não, vou marcar seu exame. E não, eles não marcam o exame, você tem que ir lá marcar o exame. Então cuidado, porque senão você vai ficar esperando. Cadê que não marcaram o exame? Porque eles não marcam, eles falam que vão marcar, mas não marca. Você tem que ir lá na autoescola e marcar. Aí vai lá, depois que terminar as aulas de moto ou de carro, né? E vai marcar o seu exame. Só que aí começa o problema.
eles marcam o exame um mês depois. Um mês depois que você faz suas aulas. Aí você pensa, eu vou saber, né? Porque até comigo foi assim. Tipo, eu vou saber fazer. Mesmo que, eu sou bom, não, vou saber fazer. Eu não preciso de mais aula, assim, essas coisas. Só que daí marca um mês depois da sua aula de moto. Enquanto isso, você já vai fazer aula de carro. Aí fez a aula de carro, daí chega a sua aula de moto. Sua prova de moto. Isso você tá fazendo suas aulas de carro ainda. E a prova de moto é sempre numa quarta-feira. De manhã ou de tarde, assim, mais ou menos. Aí começa o problema. Você, um mês depois, sem andar de moto, você pode até estar andando de moto, mas lá do jeito dele... Ó, colocaram uma lombada aqui, meu Deus do céu. Você pode estar, nossa, andando super bem de moto na rua aqui, mas lá eles querem do jeito deles. Não adianta você saber andar, dar grau, fazer o que você quiser aqui de moto. No Detran, lá na prova prática de moto, você tem que fazer do jeito deles. Você tem que fazer devagarzinho. É só na primeira, na embreagem, não é acelerador, nada, é só na embreagem. Passar tudo certinho lá. Não esquecer de seta, não esquecer de parar no pare. Entendeu? É complicado. Parece fácil, mas eu conheço muita gente que reprovou. Eu reprovei. Na minha primeira vez de moto, eu fui de esperto, tipo, não preciso comprar aula, que eu sou espertão. Fui lá. Só que daí começa o problema. Eu fiz o percurso do exame. Fiz o percurso. Na prancha eles falaram que eu caí, mas eu não caí. Mas enfim, é minha palavra contra deles, né? Falaram que eu caí e me reprovaram. Eu fiz o bagulho tudo certinho. E na prancha eles falaram que eu saí lateralmente. Mas eu tava lá, eu vi. Aí é minha palavra contra deles, né? Daí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Me reprovaram. Fiquei triste. E agora pra você ficar esperto, reprovou, não desanima, eu fiquei triste, mas fazer o que? Né? Acontece. Nossa, o retrovisor não para, meu Deus do céu. Fica de boa. A reprova, se eu não me engano, é 280, 290, por aí. E reprovou, compra uma aula, mano. Compra 2 aulas. Se eu não me engano, é caro, tá? É 90 conto uma aula. É tipo 40 minutos, 35 minutos uma aula. É muito pouco tempo. Mas assim, se você for marcar o exame sem praticar nada, mano, você vai cair, você vai repetir de novo. Sabe? Eu não repeti por falta de habilidade, porque, eu vi que fiz o negócio certo, mas mesmo assim quiseram me reprovar. Aí, mano, reprovou, compra uma aulinha, mesmo que for uma aulinha, um dia antes, que eles conseguem marcar um dia antes, sabe? Eles conseguem marcar até no mesmo dia. Enfim, aí eu remarquei o meu exame, tava fazendo as aulas de carro. Aí terminei as aulas de carro, fui fazer, né? Terminei as aulas de carro, marquei o exame de carro. Marcaram um mês depois de novo de carro, tá? De novo. E aí fui fazer o segundo exame de moto na prática, né? Segundo exame de moto. E eu fui de manhã, tava ansioso. Orei, pedi pra minha mãe orar, minha avó. Mano, é porque assim, é um negócio tenso, tá? Tirar carta. Eu nunca mais quero passar isso na minha vida. Foi um negócio tenso. Orei, pedi pra Deus que dê certo. Aí, de manhã, acho que foi bem de manhã o exame. Só que daí você tem que ficar esperando lá. De manhã, fiquei lá esperando as outras pessoas. Você vai vendo as outras pessoas fazendo um exame, né? E vai passando o tempo, aí chega a sua vez. Aí chega a sua vez. O carro tava virando ali.
Aí chega a sua vez, você vai fazer o percurso. Na minha vez, eu vou explicar como que aconteceu comigo. Na minha vez, eu fiz o percurso tudo certinho, nananã. Aí, nessa segunda vez, eu saí mesmo lateral. Eu saí no final lateral, assim. Porra, eu tava muito nervoso esse dia, com medo de reprovar de novo. E no final, eu fiz a parada tudo certinha. Aí eu saí lateral na prancha no final, porque a prancha fica no final. E aí eu saí lateral mesmo. Aí, porra, eu falei, porra, fudeu. Aí o examinador olhou pra mim e falou, você passou. Aí, porra, mano, pra mim isso foi Deus. Não sei se quem acredita, mas, sei lá, eu mudei muito depois disso, sabe, no que eu acredito. Aí, porra, foi, sei lá, foi muito doido. E ainda mais doido saber que minha avó tava passando, no momento que eu passei, minha avó passou ali e minha mãe falou que ela passou e orou ali por mim. Então, sei lá, no exato momento lá que eu tava passando. Enfim, daí eu passei de moto, fui lá, mas, nossa, glória a Deus que eu passei. Aí passei, fui lá na autoescola, né, nem precisei ir na autoescola, só esperei. Porque daí já passei e não precisa fazer nada, só esperar cair que eu aprovei, né. Passei, aí fiquei fazendo as aulas de carro, né. Aí terminei as aulas de carro, marquei o exame, né. Marcaram um mês depois, fiquei esperando esse tempo. Aí eu tava dirigindo enquanto isso, eu dirigindo o Peugeot. E tava pra não tentar esquecer, né. Aí, hoje em dia, o exame de carro mudou o lugar. É lá no Detran mesmo. Mas era no Vanelville, se eu não me engano. Aí era mais fácil. Aí fiz o exame lá. Da primeira vez foi uma japonesa. Nossa, tem um cabelo aqui na minha cara. A examinadora foi uma japonesa. E no grupo do CFC, todo mundo falava dessa japonesa, essa mulher aí. Falava que ela era chata, ficava reprovando as pessoas e que mal prestava atenção. Eu fiz o exame, fiz a rampa de mão certinho, fiz a saída certinho. Aí lá no Vanelville, depois da rampa de mão, da subida, você tem que dar seta pra esquerda e virar. Ali eu dei seta. Eu ainda fiquei olhando pra ela pra ver se ela tava olhando. Ela tava olhando pro lado contrário, tava olhando pra direita ali pra ver se, não sei lá, se via carro, alguma coisa assim. E ela tava olhando pra lá. Eu dei seta, eu tenho certeza. Ela tava fazendo até o barulhinho. Terminei. Aí fiz a parada, né, lá embaixo, onde tem que parar pra terminar o exame. Aí, pô, não, fui bem, né. Aí ela vem e me fala, não, você reprovou, você não deu seta. Mano, não dei seta. E não faz sentido. Eu nem quis procurar atrás, porque assim, me reprovou, a seta, se não me engano, é 1 ponto. E você não pode tomar 3 pontos. Ela me reprovou por uma seta, velho. Uma seta. Enfim, eu não posso falar de nada, né. Marquei o meu exame de novo, 1 mês depois. Comprei uma aula de carro, eu acho. Meu pai me ajudou, na verdade, pra comprar uma aula de carro. E carai. E 1 mês depois aí eu fui lá no Vanelville. Era o último dia no Vanelville, que mudou o lugar. Último dia. Aí eu orei muito, pedi pra minha mãe orar, pra minha família orar. Aí deu certo. Foi no Vanelville. Não era essa instrutora japonesa. Era um instrutor lá, nem sei que era um velho lá. Não chegava a ser um velho, era um cara de meia idade, assim, uns 30 anos, por aí. Ele entrou, mandou eu entrar, fiz a saída normal. Ele foi falando o que eu tinha que fazer. Ele nem pediu rampa de mão pra mim, pra vocês terem noção. Nem pediu rampa de mão. Se eu tava indo um pouquinho mais rápido, ele falava, vai um pouco devagar, relaxa, sabe? Sei lá, foi doido. Ele foi super, sei lá, de boa. Terminou e falou, você tá aprovado, vai lá, nananã. E é isso. Fui lá, depois que você termina esses exames assim, você tem que ir lá na escola, porque daí você vai ter que falar lá que terminou. E vai ter que ir no caixa, alguma lotérica, pagar a taxa de emissão da CNH.
Não é a CNH, a PPD, né? A permissão pra dirigir. Isso que é foda, hein? Você vai ter que ficar um ano sem tomar multa. Então, aí você vai ter que pedir a emissão. Se eu não me engano é 116, 119, por aí. E pega o comprovante, tá? Porque às vezes, no meu caso, a minha PPD demorou pra chegar. Tipo, não reconheceu, não achou o lugar onde tinha que entregar a minha carteira. Não achou o lugar. Aí ficou lá no poupa-tempo parado. Aí teve que ir lá. Teve que ir lá pegar. E é isso. Agora eu tô dirigindo por muito sofrido. E eu tô falando tudo isso porque quem tá tirando carta, pra ficar esperto nisso, sabe? Sei lá, ficar muito esperto nisso que eles fazem, de reprovar essas coisas, sabe? Ficar muito esperto. Tem uns amigos aí que vai começar as aulas de moto hoje. Uma aula de moto hoje. Nossa, tá duro, tá fora esse retrovisor aqui. Tá caindo pra cá. Vai começar uma aula de moto hoje. E boa sorte, mano. Vai dar tudo certo. E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto, valeu e é nóis.